Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela visão espírita, filosófica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Uma coisa que me entristece muito é quando alguém conhecido perde um filho ou um ente querido antes do tempo que se considera normal. Como o Espiritismo pode ajudar a entender fenômeno social tão comum? Realmente, quando a morte se faz presente nas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, costuma-se dizer muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos e cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. É nisto que temos necessidade de nos elevar, acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da nossa? Podeis pensar que o Senhor dos Mundos queira, por um simples capricho, nos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditássemos melhor o porquê das dores que nos atingem, encontraríamos sempre a razão divina, razão regeneradora. E nossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que relegaríamos ao último plano. Acreditemos. A morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos às desordens vergonhosas que dessolam famílias honradas. Cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai. E que se encontra assim poupado das misérias da vida. Ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, se diz, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de quais esperanças estamos falando? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabemos qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensamos? Quem garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso consideramos nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastamos na terra? Pensamos então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Alegremo-nos ao invés de lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, os que conhecem o Espiritismo sabem que a alma vive melhor livre do seu envoltório corporal. Mães, saibam que vossos filhos estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam. Seus pensamentos vos protegem. E as boas lembranças que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam. Pois elas denotam uma falta de fé
e são uma revolta contra a vontade de Deus. Os que entendem a vida espiritual façam vibrar as pulsações do próprio coração em favor desses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam lágrimas. Aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. E no extraordinário livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier, encontramos esclarecimentos sobre o envolvimento dos pais nesses episódios de perdas ditas prematuras. Diz um dos instrutores espirituais ouvidos por André Luiz que a dor deles é devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida. Explica ele que as entidades que necessitam das lutas expiatórias de mortes precoces são encaminhados aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito distante ou recente. Ou ainda pais que faliram junto dos filhos em outras épocas. Objetivam as leis da vida fazer com que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento à honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. Acrescenta que a dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Através do querido médium Chico Xavier, o instrutor espiritual Emmanuel orienta. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram. Estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciastes quando não mais conseguiram responder às interpretações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles. E quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação. Ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com a saudade convertida em oração. A tua prece de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para as visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir. E tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles, és o apoio e o incentivo para a elevação que lhes é necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados do mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de um novo despertar. O Espírito Emmanuel acrescenta que ainda, quando não te reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que vistes partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos nos seus, não estão mortos. Entraram em nova dimensão de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear,
pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amastes, indicando-lhes o caminho para esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança. E aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade a fim de que possam te auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado de fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra. A força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram. A luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra. Ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar sustentando no mundo. Compadece-te dos entes amados que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é forte e é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro te-los-ás a todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Pode o futuro ser revelado ao homem? Revelam os espíritos que sim. Mas só em casos raros e excepcionais. Por que, podemos nos perguntar? Consideram que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente. E não trabalharia com a liberdade com que o faz. Mas podemos dizer: por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilita a execução de uma coisa. Não raro também é uma prova. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. Todavia, que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que não se realizam? Para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam? Depois, riem-se do desapontamento. Porque, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de modo geral, não determinam a data. Será porque não possam ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido? Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, é frequente não deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificarão e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de enganar determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada deve ser suspeita. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é possível revelarem. Os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Vêm-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Daí, não raro, uma causa de erros aparentes. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros.
Existe mesmo esse negócio de planejamento reencarnatório? Em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da parte do plano espiritual. Na reencarnação, muitas vezes, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, A aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior. O voto de recapitular serviços mal feitos. ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo da repetição de experiência. E o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. No caso das criaturas humanas, o corpo da mulher é dotado de elevado poder magnético. Ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina. Que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço. Como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação. Dessa forma, a reencarnação, na maioria dos casos, não reclama do plano espiritual cuidados especiais. É, para o espírito, uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência estiver destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ela fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Se, por exemplo, o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade, merece cautelosa atenção na estrutura cerebral para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. Se fosse um médico, um grande cirurgião receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. O retorno às experiências do corpo físico através da reencarnação submete-se a controle administrado pelo plano espiritual. O espírito André Luiz, através de Chico Xavier, na obra Missionários da Luz, fala sobre a existência do Instituto da Reencarnação, dentro da colônia Nosso Lar, dedicada à programação de novas existências no corpo físico. Conhecendo tal setor no capítulo 11 do livro, houve que ali, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser comum. Para isso, trabalham ali centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral. Objetivo orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam à colônia no esforço coletivo. André Luiz surpreende-se ao ver modelos de projetos para habitações carnais de espíritos em vias de reencarnar. Aprende que o corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para os espíritos quando compelidos à permanência no plano material. Convidado a examinar um dos projetos, observa certos pontos escuros na área gástrica. Indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região logo que chegue à maioridade física.
Trata-se, porém, de escolha dele, segundo esclarecimentos que houve, seguida das seguintes explicações. Esse amigo faz mais de 100 anos cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele. Da semente do crime, que o infeliz assassino plantou num momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. O ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação. E a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em resumo, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições. Além do remorso natural que a situação lhe impusera, arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais. Depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos do plano espiritual e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. Voltará ao plano dos encarnados, não precisando desencarnar em espetáculo sangrento. Mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Outro caso de que toma conhecimento envolve um espírito de mulher chamada Anacleta. Apura pelo seu Cicerone que Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, no outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não correspondem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador e, apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar. Viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradante foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, mas também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Gastaram para obter semelhante concessão mais de 30 anos. A experiência reencarnatória futura ser-lhes-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar nas condições de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ponderam os espíritos superiores que medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral.
As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas. Dirigir-se-á muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. A justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe ao espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre uma multidão de pecados. André Luiz, observando serem inúmeros os projetos de corpos futuros nos setores de serviço daquele departamento, depreende de maneira, ou da maioria deles, que todos os doentes da carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. Direto ao ponto em 1 minuto. Quem vive a se queixar é um espinheiro humano. Quem é frio ante a vida, guarda gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. Quem ouve a tentação, cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folha ao vento. Quem esquece as ofensas, está livre do mal. Emmanuel. Muito bem, nós temos aí um rol de informações curiosas, interessantes e resumidas. Na maioria das vezes nós descambamos para a queixa sistematizada, quando não raro começamos a arrumar soluções a questões que não nos dizem respeito e ainda nos enveredamos para o campo da ofensa. E por que a tentação está tão próximo de nós? Muito embora todas essas definições do nosso companheiro espiritual Emmanuel possam parecer diferentes, difíceis de serem entendidas, a ideia da forma rápida e fácil de se ler é que Emmanuel mostra para a gente as consequências ou as definições que teremos se enveredarmos por esse caminho. Portanto, a queixa nos torna um espinheiro. O frio para a vida coloca na gente uma pedra de gelo. Quando nós nos limitamos a ensinar sem fazer alguma coisa, podemos ser considerados um alto-falante. E quando nós ouvimos a tentação, nós caímos aonde provavelmente poderíamos nos reerguer. Bom, pensando sobre tudo isso, nós vamos entender que, em verdade, precisamos estar atentos para o nosso dia a dia, porque não raras vezes estamos sendo testados, provados, e precisamos estar fortalecidos nessas horas mais difíceis. Porque, em verdade, quando chega a dor e a dificuldade maior, se não tivermos um pouco mais de fortaleza espiritual em nossos corações, nós deixamos-nos abater por meses a fio. Não raras vezes algumas pessoas dizem, mas fulano faz assim, ciclano fica o dia inteiro deitado, o outro não quer sair de casa, o terceiro se encontra extasiado, cansado, com um cansaço inexpressivo ou sem qualquer justificativa. Por essa razão é que precisamos tomar cuidado, e o cuidado se faz necessário a cada instante, porque a cada instante nós estamos sendo lembrados que precisamos ter um pouquinho mais de calor humano, que precisamos devagarzinho, lentamente deixar de se queixar, pois temos tanto a agradecer, que precisamos abrir um pouquinho mais os olhos às tentações ao nosso redor.
e que precisamos não só ensinar, mas também sermos alvo da instrução, ou seja, colocarmos nossas mãos à massa e também esquecer toda e qualquer ofensa. Dessa forma, estaremos livres do mal, o mal que tantas pessoas comentam, falam e descrevem, onde nós aqui vemos em poucas palavras como nós podemos nos imunizar dele. Pensemos nisso e pensemos em imunizar o mal a partir de nós, porque nós teremos que dar conta de nós mesmos e jamais daremos conta dos nossos semelhantes. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.